Olhos de Wakanda chegou com tudo no Disney Plus, nos apresentando 4 histórias envolventes, cheias de ação e que expandem ainda mais este universo. Vamos falar mais sobre ela hoje? Então, simbora! Olhos de Wakanda vai abordar 4 histórias sobre os War Dogs, os cães de guerras desse país fictício da África, no qual eles vão em busca de artefatos de Wakanda que foram roubados por povos estrangeiros. Vou falar mais amplamente sobre a série primeiro e depois eu entro na parte com spoilers, no qual eu vou falar sobre cada uma dessas histórias em particular. Mas antes, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo maravilhoso que eu for produzindo para vocês. E se estiverem gostando do conteúdo e gostar dele até o final, não esquece de deixar o like. E além de ajudar bastante, também é uma métrica interessante para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Mas falando da série agora, eu achei ela bem interessante. A um primeiro momento eu estranhei um pouco essa animação, mas ela me lembrou bastante Assassino de Assassinos, que inclusive tem um vídeo aqui no canal também. Eu não sei se foi feito pela mesma galera, né, os dois filmes, né, no caso, o filme de Assassino de Assassinos e também a minissérie de Olhos de Wakanda. Mas passando esse estranhamento inicial, eu curti bastante essa animação. Eu gosto de como ela expande esse universo de Wakanda, mostrando para nós como esse país é rico e tem uma história muito profunda. Nós não vamos ter o Pantera Negra no centro das atenções, mas sim esses guerreiros recuperando pertences ao redor do mundo e ao longo da sua história. Nós vamos ter histórias que se passam em Creta, histórias que se passam durante a Guerra de Troia e até mesmo durante o período colonial italiano na Etiópia. São eventos bem interessantes que de certa forma vão se ligar para ajudar a contar toda essa história dessa primeira temporada. E eu acho que antologias têm o poder de fazer isso, de você conseguir contar uma história de cada vez e aí depois, se você quiser, você amarra tudo isso em um fio narrativo. Mesmo que não tivesse essa ligação entre alguns episódios, eu acho que de fato funcionaria muito bem, pois o formato dessas histórias curtas me agradam demais. É realmente como você ler uma história em quadrinhos. Cada episódio é de fato uma história diferente. E é muito legal ver como esses personagens eles são muito diferentes. Um é mais cafajeste, orgulhoso, o outro é mais devoto. São personagens palpáveis que têm erros e acertos e conseguem serem bem desenvolvidos nesse curto espaço de tempo que tem os episódios. Além de que a coreografia das cenas de ação também são bem boas, né? Eles se permitem ter essa liberdade maior por conta de ser uma animação. E a animação permite que você pire o cabeção, permite que você faça coisas que não encaixariam tanto ali em um live action. Então, eles têm essa liberdade maior para extrapolar as coisas e eles conseguem utilizar isso muito bem nessa animação, pelo menos nessa primeira temporada. Bom, eu já falei do contexto mais amplo da série sem entrar em muitos detalhes da história, então agora eu quero falar mais sobre cada uma dessas histórias isoladas. Então, simbora para a zona de spoilers, então toca a intro aí, produção, para a zona de spoilers. Plau, tchau! Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. There is something. Bom, a primeira história é intitulada Na Cova do Leão. Nela nós vamos ter a Noni, uma ex-Dora Milaje que agora recebe uma missão de encontrar um ex-capitão wakandano que fugiu e levou alguns equipamentos bem poderosos. Ele criou uma espécie de reinado e se autoproclamou o Leão. Ela enfrenta os capangas dele e no final consegue derrotá-lo. Porém, alguns artefatos acabam se perdendo no mar, só que ao retornar para Wakanda, ela recebe a oportunidade de se tornar membro dessa equipe que se chama Cães de Guerra, que são essas pessoas que vão ao redor do mundo aí tentar recuperar os artefatos roubados de Wakanda. Essa primeira história vai servir quase como uma introdução para essa minissérie. Vamos ser apresentados a esse destacamento de Wakanda que são os Cães de Guerra e entender um pouco mais das suas missões, que nada mais é do que recuperar esses artefatos roubados. Eu gosto desse primeiro episódio para mostrar como Wakanda é bem diversa, né? A Noni, ela não se encontra como uma Dora Milaje, mas ela se encontra muito como uma cão de guerra, porque ela gosta de fazer as coisas do jeito dela, ela gosta de trabalhar sozinha. Mas esse episódio também mostra como existe uma sensação de revolta por parte de alguns wakandanos, por conta desse país ser realmente bem fechado para o resto do mundo. E isso vai ser algo que nós vamos ver mais pra frente em Pantera Negra, né? Porque o Killmonger, ele é muito enfático nisso, né? Ele acha que o Wakanda tem o poder de ajudar
toda a África. Libertar muitos países que ainda são controlados pelos europeus, né? Tem muitos países na África que ainda são praticamente uma colônia. Praticamente não, são colônia. Só que o Wakanda não faz isso, né? Porque o Wakanda tem essa política de se manter afastado a tudo e se manter fechado. Isso vai voltar a aparecer bastante também no quarto episódio, mas não vamos nos precipitar e vamos voltar aqui porque agora é hora de falar sobre o segundo episódio. O segundo episódio é intitulado de Lendas e Mentiras, no qual nós vamos ver o wakandano Bakai, que se infiltra no exército grego durante a Guerra de Troia para conseguir recuperar um colar que está no pescoço de Helena. Sim, ela mesma, a Helena de Troia. Juntamente com Aquiles, ele faz parte daquele grupo que invadem a cidade no cavalo. Sim, isso mesmo. É o presente de grego, né? Quando os gregos entregam um cavalo para Troia ali, se rendendo, falando que Troia ganhou a guerra. E aí, no final das contas, tinha um monte de gregos dentro ali do cavalo. Por isso que o nome do vírus chamava Cavalo de Troia aí. Pra você que é mais nova geração, eu acho que não pegou bem essa época aí do Cavalo de Troia, né? O Bakai, ele vai conseguir se infiltrar na cidade, né? Como eu já falei. Só que ele vai deixar o seu amigo pra trás por conta da sua devoção a Wakanda. Porque a sua missão era mais importante. Ele de fato consegue recuperar o artefato, mas vai ter que enfrentar o vingativo Aquiles, que se sente muito enganado. No final das contas, ele vai derrotá-lo e ao voltar para Wakanda, ele parece sentir um enorme vazio, pois passou mais de uma década nessa missão de recuperar esse artefato e tudo o que ele queria era voltar para Wakanda. Só que quando ele voltou, ele já se sentia bem vazio e bem descolado daquela realidade. Ele sente falta do mundo exterior e de estar em batalha. Além de ser muito interessante por conta do contexto histórico, né, de ver a Batalha de Troia, ainda assim também é um episódio bem da hora por conta do personagem do Bakai, que é uma pessoa completamente devota a Wakanda. Ele faz tudo pelo seu país, ele parece não ter uma ambição própria de buscar algo realmente para si. Tudo que ele almeja é cumprir sua missão com o seu país natal, mesmo que isso faça com que ele mate um grande amigo seu, no caso o Aquiles. A cena final dele conversando com a Noni, agora já mais velha e diretora dos Cães de Guerra, é muito interessante e ajuda a finalizar o arco desse personagem de uma forma muito bem feita. Agora vamos para o terceiro e penúltimo episódio dessa minissérie, mas antes não esquece de deixar o like aí se estiverem curtindo, hein? Intitulado Achados e Perdidos, esse é meu episódio favorito. Nele nós vamos ter o Cafajeste Baixa, que precisava recuperar o vibrânio que estava em uma estátua de dragão na China. Porém, ele não consegue tirar apenas a língua, que era a parte de vibrânio, então ele leva a cabeça inteira do dragão. E achando que já estava tudo ali tranquilo, que tinha cumprido a sua missão, ele se depara com uma inimiga muito poderosa. Além de ser uma pessoa muito poderosa, a Jorane também era a protetora daquela cidade e a Punho de Ferro, e mais, ela também era ficante do nosso querido Baixa. No final das contas, nós temos uma luta entre eles, né, que chegam em um acordo ali. Ela consegue tirar a língua ali daquele dragão, entrega pra ele e ela fica com a cabeça da estátua, que é uma coisa divina para o seu povo. Esse episódio, ele tem bastante coisas bem legais. A comédia dele, ela é muito pontual e funciona muito bem, porque o personagem do Baixa, ele é meio bobão, o que contrasta bastante com a personagem da Jorane, que é uma personagem bem mais séria, uma personagem mais fechada. É muito legal ver a Punho de Ferro em ação também. Ela é muito porradeira, ela é muito habilidosa, ela é muito agilidosa ali. Agilidosa? Existe essa palavra? Enfim, ela é muito agilidosa e traz uma esperança ali da gente ver uma adaptação boa desse personagem, né? Mas eu acho que o mais interessante pra mim, né, o que mais me marcou nesse episódio é quando a Jorane diz que aquela estátua pertence ao país dela. E o Baixa diz que, na verdade, aquele vibrânio foi roubado de Wakanda há mais de 1000 anos. E é algo bem interessante da gente frisar aqui, porque ainda hoje existem muitos artefatos ali vindo do continente africano que estão em museus europeus. E isso não faz o menor sentido, o que inclusive vai ser o catalisador para o Killmonger se rebelar, o que nós vamos ver no quarto episódio dessa minissérie. E para esse vídeo não ficar tão longo assim, porque eu sei que vocês têm mais o que fazer, vamos logo para o quarto e último episódio dessa minissérie, que eu espero que tenha muito mais episódios e muito mais temporadas. Vamos lá!
but a field agent. Intitulada A Última Pantera, o quarto e último episódio dessa minissérie nos traz o príncipe Tafari e o cão de guerra Kuda, tentando recuperar um martelo de guerra na Etiópia que está sendo invadida pela Itália. Eles têm êxito, mas são confrontados por um inimigo que se diz vir do futuro para recuperar o artefato, que deve ser deixado onde estava para no futuro Killmonger vê-lo em um museu na Inglaterra e se rebelar, o que vai fazer com que o T'Challa entenda que deve abrir o Wakanda para relacionamentos exteriores, porque se isso não acontecer, o Wakanda vai permanecer fechada a tudo, e quando a Horda, que são seres espaciais maléficos, invadir a Terra, o Wakanda não fará nada para ajudar. E aí esses seres vão extinguir a vida humana, inclusive em Wakanda, porque o Wakanda vai ser o último país a sobreviver, e aí não vai ter mais quem o ajudar o Wakanda, sendo que eles poderiam se unir ao resto da humanidade e combater a Horda. É um episódio bem da hora também, claro que pode ser um fanservice do caramba, pode ser que eu esteja aqui emocionado porque no final aparece ali o nosso querido Killmonger olhando pro martelo. Pode ser, mas eu tenho que falar com o coração aqui, não com a razão, né? Eu gosto de como esse episódio faz esse aceno pra mostrar que o Wakanda, ela tem que ser mais aberta e ajudar outros países que precisem de ajuda, principalmente na África, porque como eu já pontuei nesse vídeo, tem muitos países na África que ainda são colônia europeia. O príncipe Tafari é um sonhador e quer deixar a sua marca, mas é muito da hora ver como ele abdica de fazer isso para salvar a humanidade. Mesmo que nós não saibamos o que ele fez, ainda assim, ele ajudou da sua maneira, deixando o objeto no local onde deveria, para que mais tarde ele fosse para um museu inglês, no qual o maior vilão, entre aspas, do MCU, viria esse objeto nesse museu e decidiria se rebelar. Graças ao Killmonger, nós temos o T'Challa entendendo que o Wakanda pode sim ajudar os outros países se abrindo mais. Sem esse vilão, o Wakanda se manteria fechado e muitas coisas ruins poderiam acontecer com a Terra e também com o Wakanda. E aí, vocês já agradeceram o Killmonger hoje? E assim chega ao fim essa primeira temporada de Olhos de Wakanda. Eu espero que tenhamos mais episódios, mais temporadas, porque eu me amarro bastante em antologias assim, bem fechadinhas. É realmente, como eu já disse, parece que eu estou lendo uma HQ. Inclusive, eu vou voltar aí a ler HQ, vou trazer alguns vídeos para a área de membros. Tô pensando em trazer um vídeo aí sobre Supergirl, Woman of Tomorrow, a Mulher do Amanhã, então fiquem ligados aí, logo mais na área de membros eu vou remodelar ela tá só com um plano, vou adicionar um segundo plano lá para vídeos exclusivos para vocês, então se prepare aí. E antes de irmos para o encerramento desse vídeo, eu quero saber se vocês conhecem o maravilhoso serviço da NordVPN. Sim, esse serviço de VPN que vai proteger o seu computador e seu celular e não deixar nenhum hacker entrar e acessar e vazar os seus dados. Fora que ele também te protege de sites maliciosos e muitas outras coisas que você acaba acessando aí na interwebs. Com o meu link que está aí na descrição, vocês garantem 70% de desconto no plano de 2 anos. Vai pagar uma pechincha por um serviço maravilhoso, porque além de proteger o seu computador, ele também vai desbloquear muitos filmes novos em catálogos de streamings que vocês já assinam. Sério, galera, o catálogo do Brasil é bem reduzido nos serviços de streamings mais famosos que nós assinamos, então com a NordVPN você consegue mudar a sua localização, por exemplo, para os Estados Unidos e assim acessar muitos filmes novos. E tem até filmes lançamentos desse ano, viu? Pega a dica aí, pega a informação. Não esquece de acessar o link aí na descrição, ver os outros benefícios da NordVPN, que tem muita coisa maravilhosa aí pra vocês. Em falar em vocês, eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam desse vídeo e também dessa série. Comenta aí também qual que foi o seu episódio favorito. Ah, meu episódio favorito foi o segundo, foi o terceiro, por causa disso. Comenta aí, vamos trocar essa ideia maneirinha. Não esqueçam de deixar também o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que assim eu trago cada vez mais vídeos pra vocês. E também se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso que eu for trazendo pra vocês. Vejam os outros vídeos do canal que tem muita coisa bem legal pra vocês. Me sigam nos outros perfis com conteúdos bem legais também, conteúdos curtos. E não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo fã da Marvel, fã de Wakanda, fã de Pantera Negra, fã de heróis e fãs de muitas coisas. Nos vemos num próximo vídeo, muito obrigado e até mais!